Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui entrando bastante gente, já temos 35 pessoas na sala. Eu sou a Daniela Diniz, sou HR Specialist no Great Place to Work, e é um prazer conduzir essa segunda temporada. A gente abre hoje a segunda temporada do GPTW Talks, é um projeto em parceria com a ADP, e falando já de segunda temporada, porque a primeira temporada foi um sucesso. Então, o que significa esse encontro, né? O encontro de líderes de RH de vários setores. A gente tem feito isso, portanto, desde junho, que a gente criou lançou essa iniciativa, né? Tínhamos já essa parceria com a ADP desde o ano passado em encontros presenciais, e nesse ano, com todo esse contexto de pandemia, viramos a chavinha para o digital e deu tão certo que a gente inaugura hoje a segunda temporada. De junho para cá, a gente já se reuniu 6 vezes, né? Falando principalmente com líderes de RH, diretores e gerentes de RH. O primeiro foi uma abertura com uma pesquisa incrível da ADP, que eu recomendo todos a acessarem, sobre o retrato da força de trabalho no mundo, uma pesquisa em grande profundidade, em que eles fizeram uma coleta de dados com vários colaboradores de vários países, no momento pré-pandemia e depois repetiram no pós-pandemia. Então, foi lá ali entre outubro e depois uma segunda rodada em março. Foi assim que a gente inaugurou essa série de encontros para falar um pouco da percepção dos funcionários, dos colaboradores do mundo. Na sequência, a gente já trouxe líderes bem fechados e setoriais, né? RH de cada setor. Primeiro da indústria, depois tecnologia, reunimos os líderes de RH do varejo, agronegócios, e o último foi saúde. Inauguramos hoje essa segunda temporada com o setor energia, né, que tem aí muita história para contar. Eu tenho 3 convidados super especiais, e já na reunião de briefing, né, dava vontade da gente ficar conversando mais, né, porque eles já tinham histórias para contar, então certamente a gente vai ter um encontro super rico. Como é que funciona, dando as regras do jogo? Como eu disse, é um encontro aberto, ó, já temos 40 pessoas na sala. Eu faço essa introdução para vocês, daqui a pouco a gente vai ter os nossos 3 convidados falando. Vocês podem fazer perguntas a todo momento, seja pelo raise hand do Zoom, acho que algumas pessoas devem estar acostumadas de levantar a mão e falar, eu quero participar, eu quero perguntar, ou fazendo as perguntas no chat. Quando eu sempre brinco, eu estou com um olho no peixe e outro no gato, prestando atenção na conversa e ao mesmo tempo no chat, olhando as perguntas. Se eu sentir o momento, eu interrompo o nosso painelista, aqui, o nosso speaker âncora, e faço a pergunta. No final, também a gente tem esse momento de interação. Então, a ideia é que seja um encontro informal, com bastante troca, em que vocês possam, de fato, compartilhar práticas desse setor que está se reinventando bastante. A gente vai falar bastante sobre transformação cultural no setor de energia. Eu agradeço mais uma vez a ADP, né, que está com a gente aí, né, desde o ano passado. E nesse ano a gente virou essa chavinha juntos, e assim, estou super feliz de estar conduzindo aqui já o 7º encontro. A gente vai virar o ano com vários encontros, e haja setor, né, Isa? Então, a gente vai falar com mais setores e possivelmente vamos repetir. Estamos colhendo histórias riquíssimas nesses encontros. Isabela Ferrentini, gerente de marketing Latam da ADP, chamo você para dar as boas-vindas em nome da ADP aqui para o pessoal. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada a todos por atenderem o nosso evento, né, em especial a Daniela, né, e a Silvia, que são organizadoras, e a Dani, que tem conduzido de uma maneira brilhante os nossos eventos, né? E também ao Rodrigo, à Fernanda, ao Roberto, a todos que estão participando aí, trazendo os findings desse segmento tão interessante, né, que é a energia. A gente tem aprendido muito, como a Dani falou. A gente utilizou como pano de fundo a pesquisa Workforce View feito pelo ADP Research Institute em mais de 32 países, com mais de 30 mil funcionários ao redor do mundo. E temos aprendido muito localmente, vendo o que cada setor está aprendendo, né, nesse contexto de pré e pós-pandemia, e como que é como que vocês enxergam o futuro. Eu desejo a todos um ótimo evento.
que vocês possam aprender como eu e discutir aí os principais findings, né, desse momento que a gente está vivendo, que sem dúvida vai mudar muito a razão de ser, né, de muitos negócios e também as estruturas, né, com as quais nós trabalhamos e o jeito ao qual nós trabalhamos vai mudar bastante. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Obrigada, Isa. Super obrigada. Eu quero chamar agora o Roberto Mosiman, que acabou de entrar aqui. A gente estava ali nos bastidores no aquecimento. Ele é diretor da Regional Rio de Janeiro, está aí capitaneando o nosso futuro ranking energia, né? Primeira vez que a gente vai falar, vai ter uma lista específica do setor. Há um tempo a gente tem falado com o Roberto sobre isso também. Então, assim, é um setor que está recebendo muito a nossa atenção por tudo isso que está vivendo, essa transformação cultural e esse impacto direto na gestão de pessoas. Roberto. Eu estou há 7 anos no Great Place e atendo empresas do setor há algum tempo. Então, o que a gente tem visto, né, a gente tem percebido que tem um aumento de empresas desse setor procurando o Great Place to Work, profissionalizando, né, as práticas de gestão, procurando fazer coisas diferentes. É um setor que muitas vezes, né, por trabalhar com projetos de mais longo prazo ou com receita recorrente, tem mais tempo, ou então mais recursos, às vezes, para pensar em práticas, né? E aí, dado isso, a gente propôs, né, começar o Great Place to Work, que tem esse trabalho de fazer reconhecimento das melhores empresas, né? E algumas empresas começaram a conversar com a gente e falar, poxa, por que a gente não tem um corte específico para o setor de energia, né? Então, a gente decidiu fazer esse primeiro momento esse ano, fazer um destaque, né? Que vamos dizer que é um primeiro passo para a gente construir um ranking. A gente começou, deu o pontapé inicial nisso, organizando um encontro com CEOs. E esse encontro contou com 26 CEOs. Então, foi um sucesso e a gente entendeu que é um projeto, né? Que a gente vai construir aí nos próximos anos e que tem vai ter um sucesso muito grande. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo evento. Desculpem aí pelo problema do áudio, mas espero que vocês aprendam bastante hoje. Obrigada, Roberto. Quando você estava desistindo, o áudio apareceu, né? Assim esse é o mundo da tecnologia. Pessoal, antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu também gostaria de pedir que vocês colocassem no chat o nome de vocês e a empresa, né, ou renomeassem no Zoom, para a gente saber da onde vocês estão falando, qual que é a empresa ou setor, obviamente sabemos, mas assim a gente tem uma dimensão de todos os encontros que a gente tem feito. O legal do digital, né, o alcance do digital, ele é incrível. A gente fez esses encontros no ano passado, como eu disse, presencialmente, e basicamente nos restringimos a São Paulo, né? Não tem, porque assim, o café da manhã você faz ali entre 1h30, o que a gente vai estar conversando aqui, no máximo 2 horas, e você acaba pegando pessoas da sua região. Aqui no digital, a gente tem falado com pessoas do Brasil inteiro, literalmente. São 5 regiões, a gente tem um chat aquecido, e isso é muito legal. Então, legal que o pessoal já está colocando, já temos 52 pessoas na sala, então vão colocando ali, trocando, colocando a cidade da onde vocês são e qual empresa. Bom, como eu disse, eu tenho 3 convidados super especiais. O Rodrigo Ronzella, ele agora eu vou para a minha cola, tá, pessoal? Porque eu não consigo decorar tudo, não. Então, eu tenho a minha cola aqui. O Rodrigo é um amigo conhecido há tempos, né, Rodrigo? A gente se conhece há alguns anos. Ele é head de RH na CPFL Energia. Daqui a pouco eu vou falar da bio dele completa, que ele vai ser o primeiro a falar. Mas eu já agradeço de antemão, Rodrigo, a sua participação, ter aceito estar aqui com a gente, trocando um pouco da sua experiência aí nesse setor. Você está já há algum tempo e de outras experiências também. Também estou com a Fernanda Pires, ela é Co-Chief of People Digital and Society Officer, esse nome em inglês inteiro, que virou a minha página aqui. Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença também. E no final a gente vai ter a Jaqueline Carrijo. A Jaque, ela é da Light, então ela é head de RH da Light, também tem 20 anos de experiência ali, certamente. O nosso papo foi ótimo no aquecimento, a gente vai ter bastante coisa para falar.
Como eu disse para os três, qual que é a ordem, qual o critério que eu uso, né, quando a gente nesse encontro? O critério é a ordem alfabética, e não por nome, mas por empresa. Então, o Rodrigo é o primeiro a falar. Como eu disse, o Rodrigo ele é formado em Direito e também em Letras. Fiquei sabendo isso recentemente, tá, Rodrigo? Achava que era só Direito, mas é formado em Letras também. Tem MBA em Recursos Humanos. Tem também uma vasta experiência em várias empresas, experiência global em várias empresas na área jurídica, administrativa e de recursos humanos. Passou pela Eaton, pela International Paper e pela Takata antes de ingressar na CPFL. Rodrigo, agora é com você. Obrigado, Dani. Prazer estar aqui. Bom, eu queria deixar claro que é um bate-papo mesmo informal. Quero passar um pouquinho da minha experiência, da experiência da CPFL nesse momento e tudo que a gente está enfrentando. Prazer estar aqui com a Fernanda, com a Jaqueline, mas eu cumprimento a todos. Obrigado aí pela audiência. Participem pelo chat, tá? O que eu puder responder e contribuir com o debate nesse momento vai ser super importante. Bom, eu vou colocando aqui de maneira livre e você, Dani, fica à vontade para me responder, para me interromper, os demais também, tá? Mas você já me apresentou, eu estou na CPFL há 3 anos, tá? A CPFL está baseada em Campinas, ela é bastante conhecida no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, é uma companhia aí de mais de 107 anos de história, essencialmente conservadora, formada por um grupo de engenheiros e uma empresa em constante transformação. Tem um histórico de estatal, mas fomos privatizados em 1997. E a empresa vem mudando muito, eu digo, nesses 3 anos mesmo, por conta de toda a necessidade, todas as mudanças do setor, muita coisa vem acontecendo, tá? Mesmo antes do coronavírus, a gente já vinha aí se preparando para atender os clientes de maneira remota. Eu acho que não é só sorte, não, é planejamento estratégico mesmo, que a gente revisita todo ano, mas é um planejamento de 5 anos. Então, a gente conseguiu se adaptar bem a esse momento. Eu destaco aqui a sustentabilidade permeando todo o plano da companhia para os próximos 5 anos, tá? E a gente olhando para as mudanças do setor, priorizando aí redução de impactos gerados pelo negócio, além de toda a transformação do setor de energia no Brasil. A gente é um dos líderes no segmento, somos líderes em geração de energia renovável no Brasil, e aqui eu sempre gosto de destacar que mais de 95% da nossa capacidade instalada é proveniente de fontes não fósseis, tá? Eu acho isso sempre importante dizer. Fazemos parte hoje do grupo State Grid, 85% do nosso capital é da State Grid, que é a maior empresa de energia elétrica do mundo. Em número de colaboradores, para vocês terem uma ideia, o grupo tem 1.800.000 colaboradores, tá? Somos aí o segundo maior do mundo em número de colaboradores. A CPFL, com atuação no Brasil, está próxima hoje de 14.000 colaboradores e nós crescemos em 2020, apesar da pandemia. Tá? Esse número crescemos ao longo do ano aí em torno de 500 colaboradores. Bom, a pandemia mudou muita coisa no jogo, né? A pandemia desembarcou para todos nós aqui no início de março e como era de se esperar, o setor elétrico e o Estado tiveram que se reinventar rapidamente para acomodar uma agenda e uma forma de trabalho completamente nova e voltada a questões urgentes. É um setor que todos vocês sabem aqui não pode parar, traz reflexos diretos na atividade econômica. Eu acho que houve uma resposta bastante rápida do governo e do mercado com a criação da conta Covid, né, que representou um alívio financeiro para as empresas, a uma queda de receita imediata. Nós tivemos também uma pressão de redução tarifária, considerando que os consumidores estão sofrendo aí severas restrições nesse período. E o que eu acho muito importante, um setor que está mudando e que está crescendo, nós conseguimos preservar aí todas as relações contratuais dentro do setor, solvência. Eu diria que nós encapsulamos o problema e mantivemos a reputação do setor. Todas as empresas do setor elétrico honraram os seus compromissos e conseguiram responder rapidamente aí à pandemia. Antes da pandemia, já lá desde o início de 2019, já vinha sendo discutida a modernização do setor elétrico.
eu acho que todo mundo conhece um pouco, mas é uma reforma completa do setor, atualizando regras, práticas, para acomodar essa nova realidade tecnológica, esses movimentos de digitalização. Eu vejo o cargo da Fernanda aqui, de Chief Digital Officer, descentralização, descarbonização, é uma completa diversificação de um setor que sempre foi muito tradicional. Além disso, a trajetória aí de liberalização do mercado, também iniciada no ano passado, muda completamente o jogo, e aqui eu acho que eu entro mais especificamente nas questões de RH. Essa liberalização, quando o consumidor tem a liberdade de escolher o seu fornecedor de energia, o que vai acontecer em um futuro próximo, isso muda a forma como a gente atrai pessoas, como a gente desenvolve pessoas e como a gente retém os nossos talentos. Nesse contexto todo, para nós, eu acho que a energia renovável, ela puxa muito foco em sustentabilidade, valores, propósitos dos nossos colaboradores e aquele olhar de um bem maior. Então, é o setor de energia olhando para algumas coisas com mais profundidade, para coisas que talvez a gente não olhasse com o mesmo cuidado. Hoje nós estamos tratando também do empoderamento do consumidor nessa liberalização, né? O consumidor podendo exigir cada vez mais, independente da pressão que a gente tem dos órgãos regulatórios, é um consumidor que vai poder escolher. Então, nós temos que ser também mais transparentes e isso demanda um foco maior no cliente, em ética, nas atitudes dos nossos colaboradores. Certamente vai surgir uma competição num futuro bem próximo que demanda inovação. Isso é fato. E se a gente precisa de inovação, algo que na minha visão, a gente tinha pouco no setor, vai ter cada vez mais, é a tolerância ao erro. Isso é super importante. Falando aqui em inovação, a gente hoje tem discutido muito na CPFL em como direcionar nesse contexto pós-pandemia, sempre olhando para o cliente, olhando para o consumidor, os recursos aí de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética também do setor elétrico. Particularmente, eu tenho convicção de que ciência, tecnologia e inovação serão aí essenciais para o setor e para a retomada da atividade econômica, que felizmente já começou. Então, esse é o cenário de gestão de pessoas que a gente vem tratando. Falando um pouquinho dos desafios da CPFL nesse período, desafios de pandemia, bom, a gente começou, o ano tem sido bastante desafiador, como tem sido para todos vocês. Primeiro eu falo do controle do coronavírus, a nossa necessidade enorme de conter qualquer contaminação. Então, além das práticas que todos conhecem, de álcool gel, de máscaras e tudo isso, eu acho que a gente fez igual a todos vocês. A gente implementou logo em março uma pesquisa diária de saúde com todos os nossos colaboradores. Todos eles respondem basicamente 2 perguntas, quando eles logam no computador, ou qualquer eletricista pode fazer também pelo seu celular, com internet gratuita. 2 perguntas. A primeira, se ele tem algum tipo de sintoma, e a gente exemplifica os sintomas mais comuns. E a segunda pergunta, se ele teve contato com alguém testado positivo ou suspeito. Tá? Isso ajuda muito para nós o monitoramento e com isso a gente conseguiu evitar definitivamente até hoje qualquer risco de surto nas nossas operações. A gente também colocou, como vocês colocaram, todo o administrativo em home office. Eu falo aí de mais de 4.000 colaboradores em home office, 100% do público administrativo e mais de 9.000 eletricistas continuam a rotina de campo, que não dá para parar, que é a atividade essencial, mas aí com todos os cuidados que vocês conhecem. 2 centros nervosos da organização, o centro de operações, né, de onde um eletricista só sobe no poste após conversar com o centro de operações, após a autorização do centro de operações, e o call center para atendimento ao cliente. Nessas 2 áreas nós aplicamos também, desde abril, testagens em massa. Nós compramos o teste salivar, que é tão confiável quanto o PCR, de um laboratório de São Paulo, e fazemos testes semanais em todos os colaboradores
em dias alternados na semana, de modo a pegando algum caso positivo, a gente já determina o isolamento para não corrermos o risco de contaminação em massa dentro dessas áreas. Essas áreas também foram quebradas em várias áreas, em espaços diferentes, como nós esvaziamos os escritórios, a gente pôde separar em pequenos grupos para garantir que não houvesse uma contaminação em massa. Bom, basicamente, em termos de Covid, foram essas as ações, tudo está funcionando super bem. Eu também gostaria de ressaltar, talvez por estarmos no interior de São Paulo, nós nunca tivemos aí a necessidade de uma política de home office. Campinas, Jundiaí, Sorocaba, são unidades São Leopoldo, são locais aí de fácil acesso, a CPFL não temos as dificuldades de trânsito, por exemplo, que vocês têm nas grandes capitais. E nós tivemos que, e aqui eu até gosto de comentar, no início do ano eu comentei isso com a Dani, não no início do ano, eu comentei com ela durante a nossa conversa prévia. No início do ano eu tive uma conversa com a diretoria da empresa e a gente afastou a possibilidade de ter uma política de home office. De repente passaram-se 2 meses e nós fomos obrigados a implantar o home office. Muitos de vocês talvez sentiram isso, mas nós não tínhamos expertise nenhuma. Tínhamos, sim, um parque tecnológico, a maioria dos colaboradores já com laptop, VPN funcionando bem, mas do dia para a noite a gente colocou o pessoal em home office e eu vou dizer que a adaptação levou em torno de 1 a 2 semanas, não mais do que isso. Funcionou Rodrigo, super bem. Só para lembrar, a nossa conversa foi tão bacana, e quando você falou desse ponto específico, você falou, aqui isso não vai funcionar, né? E lá dois meses antes você falou, aqui isso não vai funcionar, quando eu estava desenhando. É isso mesmo, e a cultura, Dani. Quando eu estava desenhando o projeto, eu mesmo discuti muito com o time e eu mesmo coloquei que isso não iria funcionar e não foi outra resposta dos executivos, né? Não tem porquê, não funciona, a produtividade cai, quem está em home office não trabalha, são frases gerais que eu escutei dentro do ambiente de trabalho. Nós quebramos todos os paradigmas. Eu diria que hoje nós temos toda a liderança da empresa entendeu e pôde comprovar que sim, funciona. A gente trabalhou muito o protagonismo dos colaboradores, né? A confiança nos colaboradores. Os problemas foram super pontuais. Tivemos uma queda no número, por exemplo, de denúncias éticas do relacionamento diário, de assédio moral. Então, assim, o ambiente de trabalho, apesar da distância, ele funcionou muito bem. Então, são pontos aí que eu gostaria de ressaltar. Como objetivos, e aí falando de produtividade, talvez esse tenha sido o ano de maior produtividade da nossa história. Falando pelo RH, foi um ano que a gente começou apostando muito e a gente não colocou nenhum projeto de lado. E os projetos eram bastante ambiciosos. Nós lançamos esse ano o nosso novo modelo de liderança. No ano passado, a gente criou uma nova missão, visão e valores, tá? E esse ano lançamos o nosso jeito de ser, que é o novo modelo de liderança. Tudo virtual, lançamento virtual, workshops virtuais, tudo funcionou muito bem, é um processo de mudança de cultura. Aliado a isso, a gente também criou um novo processo de gestão de performance. Estamos agora fazendo os workshops de aculturamento para começar o processo de gestão de performance no final do ano, mas uma mudança muito grande de um processo que era robusto, que tinha 10 anos, e bem no ano da pandemia a gente começou isso e não tinha como ser diferente, decidimos tocar adiante o projeto. Também estamos lançando ainda este ano uma nova avaliação de potencial, a gente avalia os nossos colaboradores por entrega e por competências, esses 2 eixos, e em separado temos uma avaliação de potencial, completamente reformulada, usando outras ferramentas que a gente não usava. Isso para dizer para vocês o seguinte, nada parou, pelo contrário, a gente entendeu que tinha que mudar, que toda a transformação do setor elétrico não nos permite, não nos dá tempo de colocar a organização em stand-by, ou de colocar os projetos de RH em stand-by. Aceleramos o processo, por exemplo, de inclusão e diversidade. CPFL tem muita inclusão e diversidade, quem circular pela companhia vai perceber isso, mas a gente não tinha uma bandeira forte
e eu tenho aqui a humildade de dizer, a gente não tinha um programa bem estruturado. Lançamos virtualmente em maio o CPFL Mais Diversa, com 4 grupos grandes de atuação, com lideranças individuais, e os projetos são levados por um comitê executivo. Tudo isso em tempos de pandemia. Estamos fazendo atividades normais de diversidade, promovendo esse ambiente que favorece totalmente a inovação que a gente tanto busca. Por isso que eu estou reforçando aqui na minha conversa com vocês o tema de inovação. Olhando para a retenção também, a gente revisitou completamente a estrutura de remuneração da empresa e aqui também enfrentamos um tabu. Como revisitar um programa de remuneração em tempos de crise? Será que tudo não vai mudar? Mas eu também disse, olha, não podemos esperar. A gente tem que olhar para turnover, tem que olhar para a diversidade de negócios que o grupo CPFL tem. Lembrando que a gente atua na geração, na transmissão, na distribuição, na comercialização e em serviços. São negócios completamente diferentes. A distribuição ela é mais simples, porque ela tem normas regimentais muito duras. Os demais negócios são negócios de mercado, onde entre nós aqui existe uma concorrência muito grande. E nós revisitamos esse plano de remuneração, sistematizamos muita coisa. E também fizemos integração de empresas. Nós compramos o que não era nosso ainda da CPFL Renováveis, que eu falei que é a maior empresa de energia renovável da América Latina. Integramos CPFL Renováveis e CPFL Geração, que a gente já tinha há alguns anos, uma empresa hoje de mais de 500 colaboradores, mas completamente integrada. Tudo isso durante a pandemia. E eu diria, talvez por último, como é que está meu tempo, Dani? Tá bom? Tá ok? Um programa muito grande, um programa... Tá, Rodrigo, mais uns 5 minutinhos. Tá bom, tá bom. Um programa global que a gente vem conduzindo de forma pioneira, é um programa de cultura. Para falar em transformação cultural, eu não poderia deixar de mencionar. A State Grid está crescendo para fora da China. Nós somos a primeira operação da State Grid nas Américas, e eles decidiram começar pela CPFL, que é um ativo que eles dão uma importância muito grande, uma importância estratégica, um programa de transformação cultural. Então, junto com o acionista chinês, nós definimos o que seria a fundação desse programa e falamos em qualidade de ativos, competência dos colaboradores e reconhecimento dos stakeholders como base desse programa, tendo por cima como teto, como um telhado, a nova visão, missão e valores que nós definimos do ano passado. Como paredes estruturais, a gente tem o BSC, tá? com indicadores de crescimento, de processos internos, de atendimento ao cliente, indicadores financeiros. E também um segundo pilar, sustentando essa casa, nós temos esse novo modelo de liderança, o nosso jeito de ser, que foi criado 100% por nós internamente, e eu diria que acoplado a esse novo programa de cultura. Tá? O nosso jeito de ser, ele é baseado em 4 dimensões, basicamente, onde nós estamos aí todos os dias estimulando os nossos colaboradores a explorarem novas possibilidades, a construírem relações de confiança, a entregarem resultados fantásticos, vamos dizer assim, sempre com segurança, que é o nosso valor número 1. E o que é muito importante, eu volto aqui a falar de inovação e tolerância ao erro, a 4ª dimensão desse modelo de liderança é aprender com a jornada. Então, é o aprendizado constante. Dentro desse novo modelo de cultura global, a gente trabalha com 5 pilares. Eu estruturei aqui para vocês essa casa, né, com, vamos dizer, a base, o teto, as paredes laterais, modelo de liderança e o BSC, mas são 5 grandes pilares, que é segurança, governança, inovação, compliance e sustentabilidade. Isso está completamente alinhado com a visão que a gente tem de modernização do setor elétrico. De maneira geral, eu diria que é dessa forma que a gente está preparando a companhia, enfrentando essa pandemia
para a retomada que a gente espera ter aí a partir de 2021, embora esse ano tenha sido para nós um grande ano, um ano que, ao final, a gente está conseguindo até aqui entregar os principais resultados, entregar os principais indicadores. Então, é um ano de, eu diria, parodiando aqui Juscelino Kubitschek, 5 anos em um. O que nós fizemos em 2020, realmente, a gente não fazia há muito tempo. É mais ou menos assim que caminham as diretrizes estratégicas e de transformação cultural da CPFL em meio a essa pandemia. Era isso que eu tinha aí para comentar de maneira geral e dar tempo a vocês para perguntas. Para pensar em perguntas. Obrigada, Rodrigo. Várias contribuições. Um RH que não parou, né? E a gente conversou lá, né? Esse ano, com a pandemia, falou, meu Deus, vai ser um ano horroroso, um impacto enorme, e, de repente, como você falou, o saldo está sendo muito positivo. Contratando pessoas, com projetos todos sendo tocados, né? E projetos grandiosos, como você falou, né? Não são coisas pequenas. Muito bacana. Se vocês tiverem perguntas sobre o novo modelo de liderança, eu já tenho algumas aqui, mas se vocês tiverem perguntas sobre essa questão do novo modelo de liderança, esse estímulo ao erro, né, que a gente tem falado muito também nos nossos encontros, e mesmo sobre a cultura de home office, que é bem curiosa, né, uma empresa que assumiu que não tinha cultura e, de repente, percebeu de forma forçada que não só é possível, como é muito mais eficiente. E ainda você não trouxe, né, Rodrigo, os números do call center, aqueles que você me passou, da sua meta do call center. Quer compartilhar só antes de eu passar para a Fernanda? Claro, bem lembrado. O nosso call center, nós temos hoje aproximadamente 900 pessoas no call center. Eu falei que a gente está num esquema de segurança aí por conta da pandemia, descentralizando. Mas hoje nós temos mais de 60% desses colaboradores em home office, e foi uma virada, era 100% trabalhando em escritório, e nós vamos chegar até o final do ano com 80%, é uma mudança definitiva de ter o call center aí com pelo menos 80% em home office. Muito legal, muito legal. Essa meta que vocês colocaram e essa virada, né? Essa virada do jogo, que eu acho que a gente está percebendo isso em outros setores também. Talvez vocês também possam compartilhar aqui o que vocês estão vivendo com essa experiência. Bom, agora eu vou chamar a Fernanda. Aqui, ó, legal. Antes tem já vou aproveitar aqui a pergunta da Anne. Fernanda, mais um minutinho antes, assim eu já emendo aqui. Tem uma pergunta da Anne Caroline para você, Rodrigo, sobre se você já tem um plano de retorno às atividades presenciais, que é bem linha do que a gente estava comentando ali no aquecimento dos indicadores, né? Você responde, aí eu definitivamente chamo a Fernanda. Tá bom, temos sim, Anne. Na verdade, a gente está finalizando esse plano, a gente pretende retornar a partir do dia 4 de janeiro, tá? Deve ser uma volta bem flexível. A gente pretende voltar, talvez não em steps, não. Como a gente está segurando bastante a volta, pode ser que a gente volte num número maior. A gente tem indicadores aí alinhados com o CDC americano para definir essa volta. Então, a gente mede ocupação de UTI nas cidades onde a gente tem público administrativo, a gente mede o número de infectados por 100 mil pessoas e a gente tem lá um range para definir quando que a gente está numa situação segura, tá? Alinhado com critérios do CDC e da OMS. A volta vai acontecer com todas as condições de segurança e, como eu estava dizendo, é um processo voluntário. A gente vai priorizar aqueles que querem voltar. Não consideramos para a volta grupos de risco. O grupo de risco é algo que talvez a gente só fale após a vacina. Não estamos fazendo nada tão robusto, eu digo assim, não teremos separação em acrílico, o que nós teremos será marcação em toda a companhia de fluxo de pessoas, distanciamento. Nós temos bastante espaço no escritório, não é um problema, as nossas sedes têm espaço para voltar e respeitar as regras de distanciamento social. Tá? Então, o plano está em fase final de aprovação. Eu concluo hoje, até o final do dia, uma pesquisa com todos os executivos da organização, dizendo como que eles pretendem fazer o retorno das suas áreas. Se eles pretendem voltar em rodízio, se eles pretendem voltar por áreas específicas. Então, a gente está em fase final de validação com os executivos, mas o plano está praticamente pronto. O que não significa que a gente não tem dúvidas e que a gente não vai ter que ajustar isso no curto prazo. Legal.
Fernanda, vou pedir mais um minutinho que surgiu mais uma pergunta aqui. Eu não quero perder o calor aqui do tema, né, da questão. O Marcos Camata, né, o Marcos está por aqui, que eu vi, acho que o nome dele é aqui. Ele pergunta para você também, Rodrigo, como vocês acompanham as entregas do pessoal em home office e garantem a concentração e diminuem a dispersão natural do processo? Uma pergunta que sempre aparece nessa questão de garantir a entrega e efetividade. Você falou da produtividade alta com todo mundo distante. Tá. Vamos lá, Marcos. Obrigado pela pergunta. Olha, eu não conheço aí um indicador de produtividade onde eu possa te dizer que a produtividade subiu de tanto para tanto. A gente percebe claramente esse aumento, que as pessoas estão, eu diria que mais engajadas no trabalho e todos os projetos, como eu comentei aqui de RH, mas isso acontece em outras áreas, estão acontecendo. O que a gente fez para garantir concentração, diminuir dispersão, foi trabalhar muito com a liderança. Tem uma pessoa do meu time aqui, a Emilene, participando, ela pode, inclusive, contribuir se precisar, mas a gente reinventou aí o significado de proximidade com os nossos colaboradores. Fizemos treinamentos de liderança, fizemos workshops, mantivemos a liderança o tempo todo informada antes dos demais colaboradores para que eles fossem sponsors de toda mudança, de toda a comunicação, e pedimos que eles realmente estivessem próximos. O que a gente percebeu logo no início, e isso se manteve, e eu falo por mim mesmo, tá? Os líderes mais próximos dos seus liderados, mesmo no ambiente virtual, do que no ambiente presencial. Então, a gente estimulou rotina de reuniões diárias, curtas, mas diárias, começando por saber como estava o seu colaborador, o familiar do seu colaborador. Depois, essas reuniões foram espaçando um pouco mais, mas foi mantida pelo menos uma rotina semanal. Primeiro, para saber o bem-estar. E segundo, para acompanhamento de atividades. Tá? Então, a gente, inclusive, compartilhou entre líderes alguns modelos, alguns templates de acompanhamento de planos de ação, cada um dentro da sua organização, mas trabalhando o tempo todo esse conceito com a liderança. E oferecemos aí todo tipo de suporte, porque tivemos todo tipo de caso. Teve gente que aceitou muito bem, teve gente que teve problema, especialmente aqueles que moram sozinhos e ficaram isolados nos seus apartamentos, ou que não são casados, ou que não têm filhos, ou que estão distantes da família, que moram em cidades distantes ou outros estados. Esses sentiram um pouco mais e a gente percebeu esses sinais. O time de saúde contatou gestores, indicando o problema para que a gente pudesse atuar pontualmente nesses casos. Espero aí ter respondido a tua pergunta, Marcos. Obrigada, Rodrigo. Bom, se vocês tiverem mais perguntas, vão colocando no chat. Eu vou chamar agora sim, a Fernanda Pires, da IDP. A Fernanda ela é formada em administração de empresas, tem MBA também em RH pela GV, tem mais de 20 anos de experiência, já passou por fusões, aquisições, estruturação de novos negócios e transformação cultural. Fernanda, agora o chat em movimento, estamos aqui com 65 pessoas. Quem chegou agora e não colocou da onde da cidade, da empresa, podem colocar no chat que a gente está olhando aqui. Fernanda. Vamos lá, boa tarde. Às vezes está cortando um pouquinho para mim se o meu sinal de internet não estiver bom. Vocês me sinalizem, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Seu áudio está complicado, está travando um pouco. Eu estou sentindo que o sinal não está muito bom. Vocês conseguem ver agora? Não, tá bem, tá cortando, tá meio robotizado. Bom, não sei se você consegue talvez passar para já, que vai ter que talvez buscar um outro lugar aqui em casa que esteja a internet um pouco melhor. Tá, vamos fazer assim então. Você troca aí de lugar, eu já chamo a Jaque, que a gente já dá sequência aqui. A Jaqueline Carrijo, já apresentei inicialmente, mas ela também tem 20 anos de carreira aí, construiu uma trajetória profissional em empresas multinacionais como a Vale e a Bung, e também nacionais, passando pela Oi e pelo Grupo Algar.
participou de ambientes de transformação, de turnaround, de fusões e aquisições e novas operações, liderando projetos de internacionalização também, ou seja, um currículo vasto, né, de transformações e muita movimentação. Na Light, ela é head de RH, responsável por toda a estratégia de capital humano e transformação organizacional. A nossa conversa foi riquíssima também, né? Eu não vou esquecer da frase da Jaqueline, o RH completo, né? Que é da botina ao escarpão, né? Que eu achei sensacional. Então, certamente, Jaque, está com você. Pessoal, podem fazer suas perguntas aqui no chat, que eu estou de olho no chat. Enquanto a gente aguarda a Fernanda, Jaque está com você. Tá bom, obrigada, Daniela. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu costumo brincar, né, que no meu currículo eu vou colocar uma frase da seguinte forma, né? Faço transformação cultural em 24 horas, né? Mas, enfim, brincadeiras aí à parte, quero primeiramente agradecer ao Great Place to Work por essa oportunidade riquíssima aqui de troca. Eu sou uma profissional que acredito que todos os cases, né, de gente de todas as empresas, de diferentes segmentos, são super aplicáveis, mas quando a gente foca na especificidade ali, né, nas nossas respectivas dores e na nossa experiência do dia a dia, esse processo ele fica cada vez mais rico, né, para intensificar essa troca. E eu quero dividir aqui a minha fala em duas frentes, né? Primeiro eu vou falar um pouco do panorama em relação aos desafios da concessão, até porque, para mim, não faz sentido, né, eu falar dos desafios de gente sem olhar o contexto maior da concessão. E o segundo, que eu não chamo mais de desafio, que particularmente eu chamo aí de um presente, que é liderar, né, como liderar um processo de transformação cultural numa empresa centenária. A Light tem 115 anos, é uma empresa que está em turnaround, e, ao mesmo tempo, né, fazer com que ela acompanhe a evolução e a modernização do setor elétrico, claro, do ponto de vista de gente e gestão, e também em meio à pandemia, né? Essa frase ficou aí um pouco grande, mas acho que ela é do tamanho, né, desse nosso desafio, desse nosso presente enquanto profissional de recursos humanos. Eu entrei no setor elétrico em 2011 e, até então, né, já estando em outros segmentos, o meu preconceito, né, olhando de fora, é que o setor ele era mais estável, né, e menos dinâmico. Eu desconstruí totalmente esse pensamento aí já no meu primeiro mês, né, de Light, até porque eu entrei no meio de um rebuliço enorme. Naquela época ali a gente falava, né, na questão das MPs, né, da MP 579, desequilíbrio do setor, risco hidrológico, enfim, tarifaço, GSF, foi aquela salada mista, entre aspas, né, durante todo esse contexto. Em meados ali dos anos de 2014 para frente, a gente começou a entrar na era das privatizações e, ao mesmo tempo, já discutir sobre geração distribuída, né, sobre modernização. E até então estava muito longe, né? E eu costumo dizer que esse longe ele chegou, né? Hoje, até trazendo aí um pouco do que o Rodrigo falou, os 3Ds estão aí, né? Acho que são extremamente importantes para que a gente eleve aí o setor elétrico a um outro patamar, né? Claro que hoje, a partir do momento, né, que o cliente ele se assume aí como centro, e ele se assume mesmo, porque hoje o mesmo cliente que consome, ele produz também, a gente precisa começar a reinventar toda a nossa cadeia de valor, né? A Light ela é uma empresa que tem uma cadeia de valor que começa desde a geração, né, passando por transmissão, distribuição e serviços. A nossa concessão, na realidade, a gente divide a concessão no Rio de Janeiro. Para quem conhece aqui o Rio, né, a gente pega aqui da ponte, né, para lá, pegando Rio, Grande Rio, olhando também todo o interior, né, tem a frente das nossas usinas, quase chegando lá em São Paulo. Temos uma força de trabalho aí de 12 mil pessoas, e aí também já começa um dos nossos grandes desafios, né, enquanto recursos humanos. Quando eu estou trabalhando, né, numa empresa, né, entre aspas, ali numa fábrica, num galpão, eu consigo alinhar todo mundo ali junto ao mesmo tempo, mas a partir do momento que eu tenho uma força de trabalho de 12 mil pessoas distribuídas em 31 municípios, atendendo quase 4 milhões e meio de clientes, aí a coisa já começa a complicar mais um pouco, né? Mas é uma complicação boa e desafiadora para nós, né, do ponto de vista de recursos humanos.
Fechamos aí em 2019 com um faturamento grupo de aproximadamente aí uns 20 bi. E hoje a gente tem aí o quarto maior sistema reticulado do mundo, que é a rede subterrânea, também um grande desafio para nós, né? E o que aconteceu assim de especial, né, quando a gente olha todo esse contexto, né, e trazendo aqui um pouco para dentro, né? Em junho de 2019, nós fizemos um follow-on, né, onde nós posicionamos a Light efetivamente como uma corporation, né? Claro que o controle acionário mudou, e a partir disso a gente começou o turnaround da companhia. É claro, pessoal, que particularmente, né, em todas essas ondas aí que a gente vivenciou em setor elétrico, a companhia ela precisou se reinventar, né, o tempo inteiro, e consequentemente o nosso olhar de gente também, né, aí que começam as transformações. Eu cheguei em junho de 2019, e quando eu olho, né, hoje os desafios da nossa concessão versus aí o que a gente precisa alavancar dentro do turnaround, eu acredito que a gente está no caminho certo. Né? Estamos performando bem operacionalmente, é claro que teve, né, todas as questões aí de pandemia, mas o resultado ele está vindo, e nosso principal desafio é fazer com que a força de trabalho, que ela olhe esse resultado e pegue esse resultado como se fosse dela. A partir de julho de 2019, o RH da Light ele se reposiciona, eu voltei para a companhia, até então eu tinha saído da companhia, e se posiciona basicamente, né, para assegurar uma cultura de resultados, uma cultura de segurança, uma cultura de meritocracia, que a gente está intitulando aí de cultura de dono, e também para gerar valor ao acionista. Né? Essa aí foi o nosso grande reposicionamento. Bom, em termos de desafio, né, de área de concessão, aqui no Rio nós temos uma área de concessão especialmente complexa, né, não só do ponto de vista de fornecimento de energia, que é o nosso principal negócio, e até então estamos bem, mas também do ponto de vista de furto de energia. Né? Quando a gente soma aí contexto político de Rio de Janeiro, né, o próprio contexto cultural, né, até pelo nível aí de perdas, né, que a gente tem nessa frente, é um volume expressivo, mas a gente precisa assegurar, né, que nesse momento aí a gente vai performar enquanto organização. Em relação a recursos humanos, né, só para tangibilizar um pouco aqui essa frente do turnaround, nós começamos aí em junho de 2019 a fazer uma revolução muito forte na companhia. A gente renovou aí até o final do ano quase 50% da liderança. Hoje, esse número já chega a 61% da liderança total da companhia. Nós somos em 200 executivos. A gente está num movimento muito forte de primarização, de força de campo. Então, o meu número chega aí, eu brinco que é maior quase do tamanho, né, do número aí de call center, mais ou menos 1.000 vagas ano. Esse ano a gente deve fechar aí mais ou menos a 1.200. Consequentemente, nós reestruturamos 100% de todas as diretorias, que é natural no movimento de mudança, principalmente quando eu falo, né, da frente de liderança na organização, e iniciamos fortemente o nosso plano de transformação, né, de gente e cultura, focado aí como totalmente, né, no suporte dos pilares do turnaround da companhia. Eu acredito que esse momento, sabe, gente, foi assim um momento de ruptura para a gente enquanto recursos humanos, porque a gente fez aquele movimento de praticamente começar do zero, né? Começar do zero no sentido de olhar todos os nossos processos, né? De reinventar ali todas as nossas práticas. É claro que eu tenho um trabalho muito interno dentro de casa mesmo, né, a ser feito em relação a processo e políticas de gente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que superar as expectativas do cliente e também manter esse olhar para fora, né, de evolução, enfim, de práticas de capital humano e tudo mais. E, ao mesmo tempo, né, nesse cenário de pandemia e cenário de turnaround, eu acho que o nosso modelo mental ele precisa mudar muito, né? Eu já, talvez, de todos os processos de transformação organizacional que eu tenha conduzido, nenhum deles foi similar aí à Light, até por exigir mesmo essa reinvenção nossa, né, enquanto recursos humanos. Eu sempre brinco com a minha equipe o seguinte, né, que a mesma avaliação, por exemplo, que eu implementei há 5 anos atrás, hoje ela não vale mais. Eu mesmo preciso olhar para o processo que eu mesmo implementei e falar assim, não está bom, está horrível. Vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos ser mais simples.
E nesse contexto todo vieram assim várias lições aprendidas, né, no sentido de alinhamento cultural, né, em relação a recursos humanos. E talvez a principal delas, né, foi o que eu chamo ali de alinhamento total ao negócio. Né? Eu acho que a gente, não quero ser repetitiva aqui, mas que nós, de gente, a gente precisa falar a linguagem, né? Precisa ter uma interlocução muito clara, né, com o negócio. Acho que isso gera uma credibilidade muito forte com o cliente. Né? Quero fazer até um parênteses aqui, agradecer ao meu ex-CFO e novo CEO que está presente na sala, o Roberto Barroso, aqui nos assistindo. Até brinco, né, que falar com o Barroso aí em relação aos números, né, não é fácil, mas é uma tarefa muito bacana e de muito aprendizado, né, para todos nós, falar tanto de número, né, quanto de gente. E a partir disso, trazer, né, esse link aí, né, fazer um casamento com os nossos clientes. Eu participo de alguns seminários de recursos humanos e muitas vezes alguns, né, assim, claro, não é nada generalizado, mas alguns comentários levam à conclusão de que o cliente ele é ali, entre aspas, o nosso inimigo. Né? O cliente ele não é o nosso inimigo, estou falando do cliente interno, né? E, pelo contrário, acho que a gente precisa muito dessa parceria, né, e desse elo para construir cada vez mais uma organização forte, uma organização, né, que seja efetivamente sustentável. Estava conversando com a Daniela, e é muito interessante, assim, né, porque quando a gente fala de um processo de alinhamento cultural em massa, né, por mais que você traga práticas de mercado, né, e práticas também de outras esferas, enfim, inovação e tudo mais, nada substitui o simples, né, pessoal? Isso ficou assim muito claro para a gente nesse contexto de pandemia, né? Antes mesmo do contexto de pandemia, que é literalmente, né, a gente sair do ar-condicionado, largar os nossos PowerPoints e ir a campo. Né? Acho que não pode ser um problema para a gente, enquanto recursos humanos, né, acordar 4 horas da manhã, calçar a botina, sair para um canteiro, por exemplo, lá em Caxias, pegar a turma que sai 6h30, 7 horas, né, voltar ao escritório, foi quando entrou aí a brincadeira, né, voltar ao escritório, calçar o escarpão e ir para uma reunião de diretoria, para uma reunião de conselho. Né? Acho que a gente precisa ser multifuncional enquanto profissional nesse sentido, até para que a organização veja, né, esse outro lado, né, para que o meu eletricista lá da terceira, por exemplo, que ele olhe, né, para a gente e fala, não, é de verdade. Como é de verdade, eu vou assumir esse compromisso, esse resultado como se fosse meu. Nós temos trabalhado fortemente a questão da cultura de dono, né, dentro dos pilares aí, resultado, meritocracia, segurança, cliente, inovação, até porque para acompanhar esse novo momento aí de setor elétrico no sentido de modernização, a gente precisa ter pessoas fortes, pessoas preparadas e resistentes também, até pela complexidade, né, da nossa área de concessão em Rio de Janeiro. E, além disso, num contexto de pandemia, tudo também muda, né? Mas eu acho que independente, né, dessa mudança, de toda essa reinvenção que nós tivemos, uma coisa que a gente não pode perder é esse olhar para o negócio, né? Estamos a serviço do negócio. Então, é isso que a gente tenta vender e trazer a nossa força de trabalho toda para essa mesma batida, né? Para esse mesmo caminho, esse mesmo rumo. Um outro ponto assim super importante também que a gente aprendeu, né, como lição aprendida nesse processo de transformação cultural, foi a questão da medição, né? Porque por mais que você se ache, né, enquanto RH que você está implementando ali, né, fazendo as melhores ações, eu acho que é super importante ouvir o cliente, né? E o meu cliente é o leiturista, né? O meu cliente, independente, né, de qualquer nível organizacional, ele precisa ser ouvido. Nós fizemos uma medição, se não me engano, em novembro do ano passado, até com o próprio Great Place, foi um pulse de engajamento, a gente teve 85% de engajamento. Todas as ações a gente tem super o cuidado de endereçar, né, de dar retorno, aí, de dar feedback a todo o time. Esse ano também, né, participamos da pesquisa do Covid, também endereçada pelo GPTW, e a gente teve uma favorabilidade bem interessante no sentido de cuidar,
né? Porque por mais que a gente seja um RH totalmente voltado ali ao resultado, à performance da companhia, a gente tem um propósito maior que é cuidar de gente, né? Que é zelar pela vida das pessoas, e isso é um valor muito forte para a gente, né? E que bom que, enquanto Light, hoje, enquanto recursos humanos, a gente tem total autonomia, né, para fazer com que isso fique visível na organização e também para aplicar ali na prática, né? Ela não fica só uma coisa ali no papel, nas paredes, né? Enfim, nos princípios. E no mais, acho que esse é um resumo. Eu poderia ficar aqui com vocês o tempo que fosse preciso, porque eu particularmente considero, né, que esse projeto de transformação organizacional, né, numa empresa que trabalha muito essa questão da essencialidade, ele é muito bonito, né? O negócio de energia elétrica é muito bonito, né? Até pelo nosso propósito maior de transformar a sociedade, né? De fazer esse link, né, com a energia que a gente distribui, com a energia das nossas pessoas. Acho que não tem mais nada gratificante que isso. E além disso, né, trabalhar isso também nos nossos colaboradores, né? Trabalhar essa essencialidade para que cada vez mais a gente alcance aí patamares maiores. Então, era isso. Não sei se eu estourei aí o tempo, ou Daniela, se fui muito objetiva, mas ótimo, é um pouco aí da nossa história. E continua, né? Continua. Vencemos pandemia, nossa força corporativa está toda em home office, a nossa força de campo no campo 24/7, a gente teve patamares operacional. Essa é uma coisa que eu gosto de contar, né? Até para que vocês tangibilizem. 4,5 milhões de clientes. Teve um dia que o nosso painel estava acusando apenas 40 clientes de BT fora. Então, assim, isso é muito bacana, né? Isso é um orgulho, é uma festa inteira na organização. Claro que a gente precisou trabalhar, inclusive, com as famílias, né, para agradecer essa disponibilidade de deixar, né, a força de trabalho aí 24/7, né, trabalhar esse senso de pertence, né, esse senso de dono, para que as coisas fluíssem. Mas tem sido um desafio assim muito bonito, um desafio que me engrandece a cada dia e me faz com que a cada vez mais eu me torne uma melhor profissional. Então é sempre um orgulho aí falar da nossa Light. E com todo respeito, né, e aos meus colegas, a gente vai ser a melhor distribuidora aí do Brasil. Então, um grande abraço aí para vocês e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Jaqueline. Barroso, quer falar alguma coisa? Não, acho que você resumiu bem. A gente está nesse desafio enorme de reconstruir a companhia e o RH está sob a liderança, de fato, da Jaqueline, que fez uma transformação muito grande em todas as áreas da companhia. A gente começou pela área comercial em junho do ano passado, e essa reestruturação acabou avançando na companhia como um todo, nas áreas meio, em todas as áreas de campo, e está montando aí, de fato, uma liderança nova, muito engajada em trazer resultados para os acionistas e para toda a companhia. Obrigada, Barroso. Obrigada pela sua presença aqui também. Muito legal, a audiência aqui tá ótima. O pessoal está trocando aqui no chat, fazendo networking. Eu brinco, quem disse que não dá para fazer networking em evento digital? Dá, e esse daqui tem sido um evento de grandes trocas. Então, estou vendo aqui pessoas se conectando no LinkedIn. Aproveitem, né, que a gente pediu aqui para citar a empresa, a localidade. Então, sim, se conectem aí no LinkedIn, façam networking, e essa troca rica continua depois também, esse objetivo desse encontro. Fernanda, estamos bem de áudio? Estou te vendo bem. Está me ouvindo? Tá? Me diga, Daniela, consegue me ouvir bem agora? Está perfeito, Fernanda. Que bom. Bom, então, para a gente terminar aqui, a nossa última speaker é a Fernanda Pires, né? Ela tem mais de 20 anos de experiência também em RH, é formada em administração de empresas, como eu estava dizendo ali, né? Tem MBA em RH pela GV e também passou aí por vários processos de fusão e estruturação. A Fernanda fala mais ou menos 20 minutos e o chat está aberto para perguntas também, tanto para a Jaqueline, para o Rodrigo, para a Fernanda, para a gente aquecer aqui o nosso debate nesse finalzinho. Vai até 18h30. Então, Fernanda, agora sim, com áudio perfeito.
Vamos lá. Obrigada, Daniela. Bom, obrigada a todos e todas. Acho que eu posso começar, inclusive, falando pelo próprio nome do cargo, que você teve até dificuldade de comentar aí, né, Daniela? Esse monte de nome misturado. E acho que isso também pode ajudar um pouquinho a explicar o nosso contexto. Eu sou, na verdade, hoje co-diretora das áreas de, na verdade, pessoas, digital e sociedade, né? Tenho um co-diretor que é meu parceiro, que estaria aqui comigo, e está numa questão de saúde, infelizmente não conseguiu participar, mas a gente faz uma gestão compartilhada dessas áreas. Na verdade, há 3 anos atrás, nós juntamos a área, eu era responsável pela área de pessoas, né? Recursos humanos, gestão de pessoas, e ele era responsável por diretoria de transformação organizacional. Nós fizemos uma junção dessas 2 áreas, e além de uma cogestão, então, nós também fizemos um redesenho. Então, criamos uma sinergia, né? A gente tinha muitos temas em comum, em sinergia dessas 2 diretorias, e isso nos proporcionou a desenhar uma estrutura que tivesse uma lógica, já não mais em caixinhas, mas em jornada. Então, ela tem uma perspectiva de começo, meio e fim. E de um outro lado, e eu falo outro lado porque é uma estrutura híbrida, né? De um lado nós temos jornadas, e de outro lado a gente tem uma estrutura mais flexível, mais horizontal, que hoje já se transformou num estúdio de inovação, né? Mas foi uma longa caminhada para chegar até aqui. E eu acho legal também falar sobre isso, porque na nossa concepção, falar de responder a esse ambiente tão dinâmico e complexo passa também por novos desenhos organizacionais, né? Desenhos que permitam uma maior agilidade, uma maior fluidez, e que a gente consiga também, nesses modelos, ter estruturas mais horizontais, onde naturalmente as pessoas também se apropriem mais dos seus papéis. A gente sabe que numa estrutura hierárquica tradicional, que está muito voltado ao comando e controle, é muito difícil esse processo na prática, né? E as estruturas mais flexíveis, mais horizontais, elas naturalmente, lógico, é uma caminhada, e a aposta nesse tipo de estrutura é um desafio, porque não é um curto prazo, você não espera resultados no curto prazo, é de fato um aprendizado, né? Muda a forma de trabalhar, muda a forma de você encarar os desafios, não tem mais descrição de cargo, né? Você se auto-organiza quando essas estruturas são mais horizontais. Por outro lado, hoje, depois de 3 anos, a gente enxerga, aí sim a gente consegue enxergar o nível de maturidade das equipes e, obviamente, com isso, naturalmente, resultados muito mais potentes. Então, acho legal explicar um pouco disso, até para a gente colocar que um dos desafios que a gente tem colocado já antes da pandemia, a gente já vem nisso há alguns últimos anos, é o desafio de desenhar, né, de buscar novos modelos, sabendo que a gente não vai ser uma startup que vai ter um modelo 100% flexível, mas a gente acredita muito em estruturas híbridas para determinadas áreas e contextos, e aí extrair o melhor desses 2 mundos, né? E o ano passado a gente acabou absorvendo também a antiga área de sustentabilidade. Eu falo antiga porque a gente também, nessa questão da pandemia, a gente repensou, eu também vou falar um pouco disso, a gente está chamando de desenvolvimento ético e sustentável, e também a transformação digital, também no entendimento de que falar de transformação digital, a tecnologia é meio, mas a gente está falando de muito mais do que isso, né, em negócios mais ágeis, em outras formas, inclusive, de conduzir esses negócios, claro, com muita implementação de tecnologia, mas que passa muito por pessoas, especialmente, inclusive. Então, hoje essa é a configuração da nossa área, né? E aí, bom, falando um pouquinho de pandemia, eu também não queria ser muito repetitiva, dentro do que o Rodrigo e a Jaqueline já comentaram, né? Acho que no setor a gente trocou bastante, a Jaqueline ainda não tinha tido oportunidade, mas com o Rodrigo a gente trocou bastante, foi um grande desafio para nós, inclusive, né, da área de pessoas, responder rapidamente a todo esse contexto que aconteceu. O que talvez valha a pena aqui destacar, para nós essa questão de saúde ficou muito latente, então a gente buscou internamente também, a gente já tinha já estava discutindo muito a questão da saúde mental, até por conta de tudo que a gente tem infelizmente assistido, especialmente no Brasil, com índices bastante alarmantes, e no contexto da pandemia a gente resolveu de fato soltar lançar um programa mais estruturado dentro do que a gente entende como saúde mental, e aí com pilares, enfim, bem explícitos, né? Ou seja, a gente entende que o pilar social dentro desse contexto é importante, o pilar psicológico, o pilar financeiro, o pilar físico. Inclusive, nesse pilar físico, a gente fez um olhar bastante profundo, porque a gente também já sabe que a alimentação, por exemplo,
é um fator crítico para a gente conseguir ter uma boa resposta à Covid-19. Então, a gente também investiu bastante em tentar ajudar as pessoas a entenderem do que se trata, entender que a gente também aprendeu muitos hábitos errados e o quanto isso pode impactar na nossa saúde, e o quanto responder a tudo isso agora se torna ainda mais essencial. Então, esse é um programa que a gente, enfim, é um programa mesmo, ele não veio só para o momento da pandemia, mas ele foi lançado no momento da pandemia, mas ele tem todo esse olhar, que eu poderia até dizer, de neurociência, né, olhando o ser humano de uma maneira bastante ampla, e que a ideia, então, é que ele agora prossiga, e, obviamente, avaliando o contexto, aquilo que é o conteúdo que faz sentido para trabalhar dentro desses pilares. Então, acho que essa foi uma iniciativa legal, que foi muito bem recebida pelos colaboradores, né, em termos de equilíbrio. Fizemos também uma contratação de um médico infectologista que nos acompanhou desde o início da pandemia, e também foi importante para ajudar, aí trazendo um pouco da ciência, também para a tomada de decisões, mas ao mesmo tempo também tranquilizar as pessoas no momento onde a gente sabe, né, agora talvez parece que já está muito distante, mas a gente teve muita informação truncada, muita falta de conhecimento, e então um momento de bastante insegurança, de uma maneira geral, e a gente buscou, uma das frentes que a gente buscou para dar um pouco de tranquilidade para as pessoas, além de compromisso de não desligamento no período, além de antecipação de benefícios, foi também dar informação e dispor né, dessa equipe médica à disposição dos nossos colaboradores. Então, são algumas das questões que eu, de repente, posso ressaltar aqui, que podem não ser repetitivas e que, de alguma forma, contribuem para entender um pouquinho da nossa visão para esse contexto da pandemia, mas também foi um momento para a EDP, também acabei não contando um pouco da EDP, né, a gente também tem, como os colegas aqui, toda a cadeia de valor, incluindo serviços, é uma empresa portuguesa, no Brasil nós somos aproximadamente 3 mil, no mundo somos aproximadamente 12 mil, e esse momento de pandemia também foi um momento de reflexão para um novo posicionamento da empresa, né, então, talvez nem todo mundo tenha tido oportunidade de acompanhar, mas o nosso CEO fez, inclusive, um posicionamento bastante forte nas mídias, né, recentemente, sobre o que a gente está chamando, quer dizer, toda a literatura já diz de um grande reset, né, mas é muito uma reflexão, primeiro, esse contexto da própria pandemia, né, quer dizer, a gente conseguiu observar o quanto a gente estava ou não preparado em termos de sistema de saúde para enfrentar uma crise dessa magnitude. Ao mesmo tempo, a gente viu muitos recursos sendo destinados nesse momento por várias empresas, organizações, o que quer que seja, para a gente conseguir fazer esse combate. E a reflexão o quanto a gente eventualmente poderia ter usado, né, todo esse investimento para talvez fazer um trabalho mais proativo e não tão reativo. Então, acho que essa é uma reflexão que a pandemia também nos trouxe, né? E também não deixa de fazer um olhar os próprios tripés de sustentabilidade, que a gente também está acostumado a conhecer, né, como uma questão de perenidade econômica, preservação de meio ambiente, relacionamento com a sociedade, mas na nossa visão também o entendimento do quanto esse conceito hoje fala de fato de uma preservação da vida, né? Então, por isso que a gente tem desenhado como esse posicionamento como uma nova ética de vida mesmo no nosso planeta, e a gente está acompanhando, inclusive, todas. Não sei se todo mundo também teve a oportunidade de ler o livro que está em voga agora, né, da Terra Inabitável. Eu também acabei assistindo agora uma série no Netflix, né, do nosso planeta, mas são coisas que a gente, no fim, já conhece, né, em termos de contexto, mas à medida que você tem dados, inclusive, começa a enxergar cenários futuros, né, de fato, acho que a gente precisa... Essa pandemia toda, ela também tem que servir para algumas coisas. Então, a EDP fez um posicionamento muito, muito claro nesse sentido, e à medida em que a gente faz esse posicionamento, obviamente agora a nossa reflexão é o que isso traz de mudanças no nosso dia a dia, decisões que a gente precisa tomar, novos caminhos, e aí quando eu falo caminhos, é até muito mais sobre o como nós vamos fazer, né? Então, uma das agendas, por exemplo, que a gente tem nessa questão do digital, a gente sabe que a tecnologia, a gente vai acabar implementando muita tecnologia no setor nos próximos anos, e isso é um caminho sem volta, e isso vai trazer muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, o que isso também impacta em termos de desigualdade. A gente já está num país tão desigual, né, e a pandemia ainda escancarou ainda mais alguns dilemas,
e trouxe ainda mais desafios para nós. Então, não dá para olhar toda essa agenda, esse contexto, com o mesmo olhar, talvez, que de uma maneira geral, o mundo corporativo olhava. Então, ok, se a gente entende que esse é o caminho, e a gente sabe que tem um tempo ainda a percorrer, quais são os impactos que a gente já começa a imaginar e como é que a gente ajuda nesse processo de transição, né? A gente vai ter, provavelmente, novos skills que vão precisar ser adquiridos, tem alguns trabalhos que, eventualmente, ao longo do tempo, vão perder o sentido ou vão ser modificados. A gente sabe que, infelizmente, nesse contexto, as pessoas em maior situação de vulnerabilidade serão as mais impactadas. Quando a gente fala de diversidade, provavelmente pessoas negras, pessoas com deficiência, enfim, tem recortes da sociedade que vão ser ainda mais impactados, porque já estão nessa camada onde esses empregos vão talvez ter uma modificação mais acelerada, e o que nós, enquanto sociedade, também proativamente estamos buscando, refletindo e até endereçar no tempo presente o que precisa ser feito. Então, em linhas gerais, dar um pouco dessa visão, né, de que esse novo posicionamento traz um desafio bastante grande para nós, né, em como fazer essa jornada daqui para frente, claro que também traz muitas oportunidades. Então, o próprio trabalho remoto, que é algo que para nós passa a fazer sentido ad eterno, ou seja, a gente volta para um processo presencial em algum momento, mas já não da maneira como antes, né, já tem muito claro que a gente vai ter também um modelo híbrido entre o presencial e o remoto, mas o que a gente também está olhando será que tem algumas atividades, por exemplo, que já não faria sentido a gente pensar num modelo 100% remoto, né? Podemos experimentar isso e testar isso, e com isso, eventualmente, romper barreiras, porque aí o talento, a busca por pessoas, ela já não tem mais barreiras, eu posso buscar pessoas em qualquer lugar. É claro que isso também traz um outro lado, que é que estruturas, dependendo dos locais onde a gente chegar, que estruturas que a gente vai precisar prover, porque aí também, de fato, é um olhar, como eu falei, é um olhar para o social, dar oportunidade onde elas ainda não estão, chegar nos estados onde, infelizmente, essas oportunidades não são da mesma forma, e as pessoas, às vezes, têm que migrar para os grandes centros. Então, ao mesmo tempo que a empresa ganha, né, em termos de romper barreiras e o talento está em todo lugar, a gente também sabe que, por conta do contexto de país que nós temos, tudo isso também traz um grande desafio. Mas acho que também ajuda a tangibilizar um pouquinho desse olhar também de oportunidade, né, de um olhar de oportunidade para conseguir ser ainda mais inclusivo, trabalhar essa questão da diversidade de uma maneira, de fato, até mais estruturada e poderosa, trabalhar no sentido de diminuir as desigualdades já no tempo presente. Então, é um olhar de, ao mesmo tempo, muito desafio e muito repensar em tudo que nós fazemos e como fazemos, mas também um olhar que, na nossa visão, traz muitas possibilidades, muitas oportunidades, né, de uma maneira geral. Claro que a gente também tem alguns desafios já de curto prazo, como o próprio Rodrigo e a Jaqueline comentaram, em termos de cultura, liderança. Então, o Rodrigo falou muito dessa questão do erro, né, e como a gente tem esse desenho organizacional que está só, por enquanto, nas nossas áreas, como um piloto que a gente fez até para conseguir avaliar o quanto isso ia trazer de retorno para nós. E a nossa ideia é como a gente consegue propagar esse modelo, né, de design híbrido, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, naturalmente, ele traz uma mudança de cultura, porque não dá para você trabalhar num formato como esse, sem você assumir risco, sem ter um ambiente onde você pode testar, aprender, e essas falhas, né, elas acabam sendo matéria-prima para todo esse aprendizado, para que lá na frente você tenha, de fato, resultados mais potentes. Então, eu acho que o design organizacional é um grande aliado nesse sentido. Mas temos aí um desafio, sim, né, de como é que a gente consegue criar um ambiente de aprendizado, e esse aprendizado acelerado, de fato, seja uma vantagem competitiva, né, para o nosso negócio. Então, esse é um dos desafios que a gente também enxerga aqui na EDP. Tem a questão, sim, da liderança, né, nós todos aqui fomos ensinados num modelo ainda bastante hierárquico, comando e controle, era industrial. Então, é muito bonito dizer sobre a liderança participativa, que faz perguntas, que dá espaço para as pessoas se desenvolverem, mas, na prática, os próprios modelos não ajudam, e a gente também não foi ensinado dessa forma, foi ensinado para ter as respostas, né, para saber tudo no detalhe, para dar a direção. Então, eu percebo hoje a grande dificuldade, né, assim, o grande desafio que nós temos nessa transição. Transições são sempre dolorosas, e, na nossa visão, esse processo de transição também para esse modelo de liderança não vai ser diferente.
já tem sido um desafio nesse modelo remoto, porque à medida em que você não tem uma relação de confiança conquistada, né, entre equipe e gestores, esse desafio é muito grande, seja para as equipes, né, que ou se sentem cobradas demasiadamente, aquela sensação de que o gestor não está te vendo, então ele precisa ter certeza que você está na máquina trabalhando, ou o próprio gestor que tem esse desafio de acompanhar muito mais pelo resultado do que por, de fato, o controle, né, ou a falsa sensação de controle. Então, acho que já tem sido um grande desafio nesse sentido. Do dia para a noite, boa parte das empresas tiveram que ir para casa. Isso já está trazendo, obviamente, grandes desafios em termos de equipes e líderes, mas, de uma maneira geral, né, a gente já falava tanto sobre um novo modelo de liderança e um processo de transição, que acho que agora fica também mais desafiador em termos de timing mesmo, né? Então, também é um tema que a gente tem olhado aqui com bastante carinho, e sendo muito sincera, com muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que a gente também está numa fase de tentar fazer boas perguntas e temos mais perguntas do que respostas nesse momento, porque acho que é um processo mesmo de reflexão, né, para que a gente consiga fazer uma caminhada gradativa em agendas que são, na nossa visão, tão complexas, né, de uma maneira geral. A agenda de diversidade também ganhou muita força nesse momento, né? Então eu vi algumas preocupações, inclusive, com alguns especialistas dos temas, muito preocupados com esse contexto de pandemia, porque, como também disse, infelizmente isso traz mais impacto ainda para alguns grupos mais vulnerabilizados da sociedade, mas da nossa parte, a gente também entende que essa cultura que tem sido construída desde 2014, né, ela tem sido desenhada para ser uma cultura, enfim, forte, humana, né, e que traz bom resultado através das pessoas. Criar um ambiente de segurança psicológica é fundamental, é base para inovar, é base para que a diversidade de fato tenha riqueza, né, porque se as pessoas não puderem ser que elas são, não adianta falar de diversidade, então talvez seja até mais falar de inclusão no nosso contexto. Então, essa tem sido uma agenda muito forte dentro do EDP, não só para trazer mais diversidade, né, em todas as representações que a gente pode imaginar, inclusive regionais. A gente tem um pilar, para além de gênero, raça, gerações, a gente tem um pilar de culturas e espiritualidades. Então, a gente entende que o Brasil é muito rico, né, em termos de culturas. A gente tem culturas entre diferentes regiões e diferentes estados, e a gente queria muito ter essa riqueza dentro do EDP, e que essas pessoas também possam se sentir bem dentro dessa perspectiva. E então a gente tem uma dimensão que cuida desse pilar, né, de culturas e espiritualidades, e, portanto, é uma agenda que, no final das contas, a gente até acelerou. Claro, na nossa visão hoje, passa muito também por conhecimento, então temos também buscado, não só para as equipes, mas principalmente para a liderança, dar conhecimento. Difícil falar de uma agenda racial sem entender a história, né, e os efeitos de séculos de escravidão no contexto atual. Então, a gente vê ainda muita falta de entendimento do que é, de fato, um racismo estrutural, talvez por isso, porque falta mesmo, a gente não aprendeu na escola, é uma busca que a gente vai precisar fazer, né, e à medida que a gente faz, começa a ficar muito claro, né, quais são os efeitos e o que a gente precisa fazer em cima dessa agenda. Mas a mesma coisa vale para gênero, mesma coisa vale para a dimensão LGBTI+, então a gente tem investido, de um lado, muito forte em conhecimento, aprendizado, sensibilização, e do outro lado, obviamente, em ações afirmativas, que nesse momento são super necessárias para que a gente não espere mais 100 ou não sei quantos anos para a gente ter uma sociedade mais igualitária, mais justa. Então, eu usei 20 minutos, não sei se tem... eu fui aqui tentando fazer um papo um pouco mais fluido, para tentar não ser repetitivo e trazer talvez algum valor, algum acréscimo do que os meus colegas já trouxeram aqui, mas também fico à disposição para perguntas e questões que surjam aí ao longo do papo. Obrigada, Fernanda, super obrigada, cumpriu exatamente o tempo, né? Falou bastante coisa interessante. Tinha uma pergunta já sobre o livro, a Karine já fez o favor aqui de colocar no chat, e tinha uma pessoa perguntando o nome do livro, é Terra Inabitável, uma história do futuro. A Karine colocou aqui, quem tiver interesse. Obrigada, Karine, pela sua ajuda aqui.
Bom, a gente tem 10 minutinhos, né, para perguntas. Eu já tenho uma pergunta aqui do Ricardo Pina para você, Fernanda, então já vou emendar na pergunta dele. Se vocês tiverem, a gente tem ainda esses 10 minutos, a sala continua cheia, o que é bacana, então a gente pode trocar aqui nesse finalzinho. A pergunta, Fernanda, o Ricardo gostaria de saber, né? Poderia, por favor, clarificar o que você quis dizer com a transformação da antiga área de sustentabilidade e como isso se reflete no novo posicionamento da IDP. E também poderia adiantar quais áreas ou qual critério seria utilizado para considerar o modelo 100% remoto. Então, são duas perguntas em uma aqui. Você está no mudo. Opa, estão me ouvindo agora? Tá bom. Bom, falando especificamente da questão da antiga sustentabilidade, né? A gente, acho que como todas as empresas, tem se guiado muito pelo triple bottom line, que a gente conhece, e todo o percurso em cima desse tripé, desses pilares, mas até pelo contexto que nós estamos hoje de mundo, o que a gente enxerga é que, eventualmente, a gente tem um desafio aí de repensar nesse conceito. Nós, especificamente, né, da IDP, então acho que não tem aqui nenhuma questão de fórmula ou coisa parecida, mas nós temos estudado muito a teoria da economia Dunnett, né, deixa eu pegar aqui o nome dela, agora esqueci o nome dessa economista, Kate Haworth, mas é bem conhecida essa teoria, acho eu. Então, ela estabelece alguns parâmetros dentro desse novo posicionamento. Então, por exemplo, crescer, mas crescer respeitando o teto ecológico, tem todas as dimensões sociais envolvidas, mas sempre com o conceito de preservação da vida, preservação do planeta. E que na nossa visão, né, na nossa visão EDP, a forma como a gente constituiu o tripé e endereçou a caminhada em relação ao tema de sustentabilidade nas empresas, na nossa visão, acho que a gente encontrou lacunas, basicamente. Então, a gente fez um repensar nesse sentido, né? Esse posicionamento é um posicionamento, como eu falei, que traz um desafio muito grande, porque ele revê muito do que fazemos e como fazemos, mas que nesse novo contexto, dado até o momento de mundo que nós estamos e percebendo que, enfim, falhamos em muitas coisas, acho que como sociedade. Então, acho que também foi um momento para a gente repensar em qual é o conceito, então, que faria mais sentido para nós, que é central de preservação, né, preservação da vida na Terra, e o que isso, de fato, então, se desdobra em termos de caminhada para a nossa empresa. Então, mas muito inspirado na teoria da economia Dunnett. E falando do trabalho remoto, a gente está desenhando esse projeto, a gente até já fez algumas contratações em experimentação, então a gente ainda está numa fase de avaliar em que áreas, né, em que posições que isso se torna possível, de que forma, como eu falei, não é tão fácil, porque a gente também gostaria de chegar em locais ainda onde as oportunidades muitas vezes não chegam, e a gente tem que entender também qual é a estrutura que eventualmente algumas pessoas em determinados locais do nosso Brasil vão ter para responder a um trabalho remoto. Então, a gente também está tendo esse olhar cuidadoso, mas para aquilo que já era possível fazer, a gente, por exemplo, fez na área própria de digital, né, que é da minha equipe, então tem algumas atividades ali ligadas principalmente à parte de RPA, né, de robotização, até de analytics, que na nossa visão eram super possíveis de serem feitas 100% remoto, ou seja, continuar 100% remoto pós-pandemia. Para nós também é um fator na nossa visão, de considerável atração e retenção, e, portanto, a gente fez ainda em alguns locais muito, muito específicos, né, tem uma pessoa também no M&A, enfim, a gente tem algumas áreas onde a gente já testou 2 ou 3 posições, mas agora a gente está passando justamente por uma visão de onde faz sentido a gente, de fato, lançar um programa remoto como esse, aí sim para o mercado, já buscando com essa perspectiva, e qual é a estrutura que esse programa tem que ter, até para que ele consiga atingir aquele objetivo que eu comentei, de fato, de trazer mais inclusão e de também trabalhar nessa questão já da desigualdade social. Legal, Fernanda, obrigada. Bom, a gente está nos últimos 5 minutos finais, eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta a mais aqui no chat, se alguém tiver, são os últimos 5 minutinhos.
Senão eu já gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente começou com sala cheia, terminando com sala cheia aqui, foi incrível, aprendi muito. O que me chamou muito a atenção nas falas de vocês, né? Assim, se eu pegasse uma questão, esse desafio da liderança, acho que a Jaqueline trouxe essa questão do turnaround do início, né? Da renovação da liderança para conseguir fazer a transformação. O Rodrigo com o novo modelo da liderança também, e que um dos pilares é a questão da relação de confiança, né, dessa construção de relação de confiança, que é o que vai ter que ficar daqui para frente, né, em modelos remotos, em você vai ter que derrubar, como a Fernanda também colocou, né, a gente foi educado no modelo hierárquico de comando e controle de receber resposta e não de fazer pergunta. Então, a gente está nesse momento de aprender a fazer pergunta e passa justamente pela liderança. Todos falaram aqui, compartilharam experiências, alguns dados de como voltar, não voltar dessa transformação, mas do que me chamou a atenção é esse poder da transformação da liderança para conseguir impulsionar essa mudança, que é o que a gente vê também no Great Place to Work. A gente costuma dizer que empresas boas para trabalhar, né, a gente trabalha com essa elite aí na gestão de pessoas, elas são empresas que têm, de fato, uma boa liderança, né? E essa liderança acompanhando esse cenário que muda. Não dá para ficar estagnado, né? O mundo do trabalho mudando, a gente precisa renovar essa liderança. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, Jaqueline, Fernanda, Rodrigo. Prazer ouvir vocês, estamos super conectados, quero continuar essa conversa depois, né, em outros momentos. Agradeço mais uma vez a ADP, a Isa deve estar por aí, a gente está com mais janelas fechadas do que abertas. A gente continua a série de talks, né, daqui a alguns dias, né, a gente tem uma folguinha aí de 15, 20 dias, mas a gente segue com outros setores. Possivelmente a gente pode repetir a energia no próximo momento. Aproveitem para fazer o networking, adorei essa troca aqui no chat, né, de se conectar via LinkedIn, então aproveitem. E eu vou pedir agora, quem puder, abrir a câmera para a gente tirar a nossa tradicional selfie digital no nosso print screen para registrar aqui. Silvia, está aí preparada? Legal, vamos lá então, sorriso, câmera aberta no 3, hein? 1, 2, 3... Bacana, pessoal. Obrigada, muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer passar essa hora e meia aqui com vocês. Foi incrível mesmo. Fiquem bem, até uma próxima oportunidade.